Hello guys, today we have chapter 9, social media, chapter 8, social media and frequency adverbs. Iniciando a apostila 3 de vocês, né, do SAIS, nós temos o capítulo 8, que fala sobre mídias sociais, e o nosso tópico gramatical são os advérbios de frequência. Bom, iniciando com os text exercises, não é sempre iniciando com os textos, não é com os exercícios de texto. On opening on page 2, vocês têm aí várias imagens, não é, referentes às mídias sociais. Observe the pictures and answers numbers 1 and 2. Number 1, are you into social media? Check the ones you use. Então, você vai marcar aí qual delas você usa. Number 2, how many social media logos do you know? Write their names in the spaces above. Então, você tem o espaço. Todas as social media que você conhecer, você vai escrever o nome embaixo, né? Label the pictures. Text files, page 3, based on the social medias, answer 1 and 2. Number 1, how much do you know? Write the name of the app or site that fits into each description. So you have some descriptions for descriptions. Essas descrições, claro, estão falando sobre alguma social media. E aí você vai ler e tentar... tentar nomear essas descrições, ok? Number 2, which of the social media on this page? E aí vocês têm letter A, B, C, D. Vocês vão ler, não é, cada uma das perguntas e responder sobre as social medias também. Page 4, read the text and answer questions 3 and 4. Vocês têm um texto. Na number 3, vocês têm letter A e letter B, não é? Duas perguntas sobre o texto. E a number 4, check the correct alternative. Vocês têm a alternativa correta com a informação, não é? De acordo com o texto. On page 5, we have number 5, 6 and 7. Number 5, why are social networking sites so popular? Talk to your classmates about it. Vocês vão fazer ali uma mini reflexão sobre a social networking e não precisa escrever, você pode apenas analisar o texto, não é, e pensar sobre isso e responder depois a 6 and 7. Number 6, write true or false according to the text above. Você vai ler novamente o texto e responder, não é, colocar se essas sentenças são true, verdadeiras, ou false, ou falsas. Number 7, answer the questions with information from the text. Então, vocês têm novamente mais perguntas, né? Letter A, B and C. Perguntas sobre o texto, né? Sobre as informações dadas no texto. Vocês podem responder retirando a informação diretamente em inglês, não é, do texto, ou vocês podem reescrever as suas respostas em português também, no problem. Test your skills. Your test your skills starts on page 7, number 2. Okay? So read the text to answer number 2 on page 7 and number 3 on page 8. Vocês têm um cartoon aí, esse cartoon é bem legal, se você conseguir entender, não é? Para responder a número 2 e a número 3, ele é bem interessante. Then you have number 3, what's the impact of social media use on your health? Think about it and write down your ideas and perceptions on the lines below. Você vai pensar, refletir, se essas mídias sociais, elas refletem, elas causam algum problema ou algum impacto na saúde de vocês, ok? E você vai discorrer sobre isso na number 3. Page 8. Vocês têm o texto, não é, para responder as perguntas da page 9. Number 4, answer the questions about the text on page 8. E aí vocês têm letter A, B and C, ok? Letter A apenas para sinalizar, não é, marcar a resposta correta. E a B e a C para escrever, não é, decorrer sobre a pergunta. What may be affecting teens' health?
O que está afetando a saúde dos adolescentes? What are the effects of intense social media use on teens' health? Qual é o efeito desse uso desenfreado, desse uso intenso das mídias sociais pelos adolescentes? Number 5, complete the sentences with the best options. Então, vocês têm letra A, B e C, com 2 opções cada para você completar as sentenças, tá bom, gente? Finalizamos assim esse capítulo, né, os textos desse capítulo, e iniciamos o Essentials, que é o nosso tópico gramatical. Frequency adverbs. Bom, advérbios de frequência. Vamos lá, primeiramente, vamos revisar aqui o que seria um advérbio. O nome já está dizendo, né? Advérbio. Ele vai adicionar alguma informação ao verbo. Nesse caso, ele vai adicionar a frequência que aquela ação, ou seja, que aquele verbo é praticado. With the present simple, use some adverbs to describe how frequently we do an activity. Nós utilizamos os advérbios de frequência com o presente simples, que vocês acabaram de ver, não é? De aprender nas aulas anteriores. E nós usamos esses advérbios para descrever a frequência, com que frequência essas atividades são praticadas. They go in the middle of the sentence between the subject and the verb. Aí a gente vai ver mais à frente um pouquinho melhor essa situação, tá? Os advérbios de frequência vão no meio da sentença, entre o sujeito e o verbo, com algumas exceções, tá, gente? A gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Aí, nesse quadro, nós temos alguns advérbios de frequência. Nem todos estão no livro de vocês, tá? Então, se atenham para a prova nos advérbios que estão no livro de vocês, que são always, usually and often, sometimes, seldom and rarely e o never, ok? Então, vocês têm 7 advérbios de frequência apenas no livro de vocês, tá bom? Se atenham a eles, revisem eles, tá? Mas a gente não pode deixar de entender, de verificar que nós temos muitos outros advérbios de frequência, tá? Então, aí nessa tabela vocês têm always, frequently, generally, normally, often, sometimes e usually. Never, hardly ever, infrequently, occasionally, rarely, seldom, regularly. Não tá bem perfeitinho, mas eu tentei dividir, não é? Em advérbios mais positivos, né? Ou seja, com uma frequência maior, e advérbios negativos com uma frequência menor, ok? Examples. I often go to the cinema. Então, vamos lá ver o que a explicação diz, né? Que o advérbio vai entre o sujeito e o verbo. Então, I often go to the cinema. Bem direitinho. O often, que é o nosso advérbio de frequência, está entre o sujeito e o verbo. She sometimes visits me at home. She sometimes visits me at home. Novamente, o meu advérbio está entre o sujeito e o verbo. Não esqueçam que nós estamos falando de presente simples, tá? Então, não esqueçam de fazer a conjugação dos verbos no presente. We usually drink coffee. I seldom read the newspaper. I hardly ever drink alcohol. I never swim in the sea. I always go to the gym. Nós temos aí vários exemplos, ok? Todos na afirmativa, né? No positivo. Nós temos aqui mais exemplos, certo? Advérbios de frequência. E aqui, como no livro de vocês, ele está dividido por porcentagens, não é? Ou seja, qual a maior frequência até a menor frequência, não é? Então, always, ele vai ser referente ao 100%. You are always late. O que seria o always? É o sempre. Você está sempre atrasado, ou seja, 100% das vezes que você
pratica tal coisa, tal ação, vai para a escola, vai ao trabalho, você está 100% das vezes atrasado. 90% usually. We usually go to the cinema on Sunday. 70% often. He often cooks pasta. 50% sometimes. We sometimes order pizza for dinner. 10% hardly ever or rarely. She hardly ever smiles. She rarely smiles. You 0, never. They are never at home when we call. Eles nunca estão em casa quando nós ligamos, ok? Reparem que no livro de vocês também, vocês têm ali, né, uma tabelinha com o check, não é? Com a frequência que cada um desses advérbios correspondem, não é? Indicam, expressam, ok? O always sendo o 100%, né? Todos os quadrinhos preenchidos e o never, nenhum quadrinho preenchido, não é? Lá embaixo. Aí eu vou trazer aqui para vocês algumas referências extras, né? Então, o sometimes, ele é o único advérbio que pode ir antes do sujeito, depois do sujeito, né? Entre o sujeito e o verbo, ou no final da frase. Então, vamos refazer essa frase aí. Sometimes we order pizza for dinner. We sometimes order pizza for dinner. We order pizza for dinner sometimes, ok? Ele é o único que vai nos 3 lugares, né? Antes, no meio e ao final da sentença. Novamente, gente, nós estamos falando aqui de gramática, tá? Isso não quer dizer que vocês não possam ver esses outros advérbios também em diferentes locais da sentença, em uma série, em um filme, porque aí eles vão estar usando o linguajar corriqueiro, né? A língua do dia a dia, a língua mais simples, sem uma gramática aplicada, enfim, ok? Nós também temos a word order, a ordem, né? A mais. O que seria de a mais nessa ordem? Vamos lá. Aqui a gente tem as positivas. E qual é a diferença de ordem? Entre os verbos normais e o verb to be, ok? O verb to be, ele vai sim trazer uma diferenciação nessa ordem, nessa estrutura da minha sentença. Vamos lá. Subject, frequency adverb and verb. Isso é para o verbo qualquer um outro, ok? Cook, dance, study, jump, eat, drink, use the internet e etc. Ok? Qualquer verbo, eu vou utilizar essa ordem. Subject, adverb and verb. Example, he often cooks pasta. Porém, se o meu verbo ele é o verb to be, aí eu vou ter que eu vou ter que inverter a minha ordem para subject, be and adverb. You are always late, ok? Então, se eu estou utilizando o verbo to be, a minha frequência ela vai depois do verbo to be, ok? Isso é muito importante, eu preciso lembrar sempre disso. Agora, se eu for fazer uma pergunta sobre essa frequência, então eu simplesmente utilizo aquilo que eu já sei, que é a inversão, né? O verbo to be vai para frente ou o auxiliar vai para frente. Auxiliary, subject, adverb. Examples. Are you always late? Does he often cook? Ok? A question vai ser normal, como a gente já sabe. Eu preciso apenas verificar a positiva e a negativa, né? Se o meu verbo é o verb to be ou não. Atenção! Vamos lá aqui ó, para a atenção. Use never and hardly ever with positive verbs, ok? Por quê? Porque eles são duas palavras, não é? Dois advérbios de frequência que trazem a ideia do negativo, ok? E na língua inglesa não pode haver dupla negativa, eu só posso negar uma vez, ok? Então vamos ver aí qual seria a sentença errada e qual seria a sentença correta. He isn't never late. Não posso, eu só posso negar uma vez. Então,
a minha frase ela tem que estar positiva. He is never late. Ok? They don't hardly ever go to the library. Não posso negar duas vezes, então eu não posso ter o don't e o hardly ever juntos, ok? Porque são duas negativas. Como que vai ser a sentença correta? They hardly ever go, certo? Como se a minha sentença fosse positiva. Como não, né? A minha sentença ela é positiva. He is never late. They hardly ever go to the library, ok? As duas sentenças elas são positivas com sentido negativado através dos advérbios never e hardly ever, ok? Grammar exercises. E aí nós temos lá na página 6 o essentials, com toda essa explicação, certo? Com os 7 advérbios que vocês têm no livro. E o exercício, né? Number 1 and number 2 on page 6. Ok? Here write the sentences with the adverbs. Então, na número 1, vocês têm uma frase com um advérbio entre parênteses. Vocês vão apenas reescrever utilizando esse advérbio. Number 2, answer the questions using adverbs. Aí você já tem perguntas que vocês vão responder também usando esses advérbios. Test your skills, page 7, number 1. Make the questions using the words given. Então, vocês têm uma frase, por exemplo, letra A. I never spend a day without logging it into Snapchat. Vocês vão fazer uma pergunta utilizando o who e uma pergunta utilizando how often. O how often, ele é a pergunta específica para você saber a frequência. Então, quando eu uso how often, eu quero perguntar qual a frequência, com que frequência você, não é, o sujeito faz tal atividade, ok? E também vocês têm na letra B o what, certo? Então, vocês vão criar 5 perguntas em cima dessas duas sentenças, certo? Nós finalizamos por aqui. São palavras simples, não é? Que nós temos hoje no nosso conteúdo gramatical. O tempo verbal nós já vimos anteriormente, então, caso ainda tenha alguma dúvida, por favor, entrem em contato, tirem a sua dúvida. Eu estou à disposição todos os dias, de segunda a sexta, até as 5 da tarde, no e-mail, no Telegram, na sala Google. Vocês podem me procurar tanto quanto com dúvidas sobre o conteúdo, como também com dúvidas sobre o ano letivo, sobre provas e afins, ok? Nos comunicamos em uma próxima apresentação aula. Bye, bye!